Hoje, no Bíblia Comentada, mergulhamos num dos momentos mais emocionantes do Evangelho de Lucas: o Cântico de Maria e a profecia de Zacarias. Dois corações visitados por Deus, duas vozes que rompem o silêncio com louvor e promessa. Vamos juntos entender como o céu tocou a terra e preparou o caminho para a luz que estava prestes a nascer. Repara só o que está acontecendo em Lucas capítulo 1, do versículo 46 ao 56. A gente chega aqui no momento de pura explosão da alma. Maria, depois de visitar sua prima Isabel, aquela que já estava grávida de João, o que ia preparar o caminho do Senhor, abre o coração numa canção que não é só poesia, é teologia, é profecia, é louvor com profundidade, um cântico que brota de uma adolescente judia, do interior, que nem tinha muitos direitos naquela sociedade patriarcal, mas que se torna voz profética, boca cheia de Deus. Versículo 46, então disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor. Olha isso, ela não está só falando que Deus é grande, ela está dizendo que sua alma, ou seja, seu ser mais profundo, mais íntimo, está dando tamanho a Deus. Claro, Deus já é infinito, mas na boca de Maria o nome dele ganha reverberação, eco, impacto. Isso aqui não é só um louvorzinho. É tipo quando a gente diz, hoje minha alma está explodindo de alegria em Deus. A palavra aqui no original grego é megalinei, que vem de megas, grande. É uma amplificação da glória de Deus dentro dela. E repare, quem está falando isso é uma menina que, humanamente falando, estava numa situação bem delicada. Grávida sem estar casada formalmente, o povo ia falar, os olhares iam pesar. Mas o que sai da boca dela não é queixa, é adoração. Isso aqui ensina uma coisa séria. Quem tem intimidade com o Altíssimo consegue ver grandeza até em meio à vergonha. Versículo 47. E o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Agora ela toca num ponto crucial. Meu Salvador. Mesmo sendo a mãe do Salvador, ela se reconhece como alguém que precisa ser salva. Isso, por si só, desmonta qualquer tentativa de divinizar Maria. Ela é bendita, sim, mas não é divina. Ela também precisava da graça. E veja que a alegria dela não está baseada em bênção material, nem na gravidez em si, mas em quem é Deus. A palavra se alegrou, no grego, é agaliao, que é uma alegria intensa, quase como um salto de exultação. É como se o espírito dela dançasse diante de Deus. Versículo 48. Porque atentou na humildade da sua serva, pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Ela reconhece a própria pequenez. Aqui, humildade não é só uma virtude moral, mas também uma condição social. A palavra usada remete à baixeza, à simplicidade, à condição de alguém sem status. Maria está dizendo, ele olhou para mim, justo para mim. Isso mostra que Deus não se impressiona com poder, fama ou aparência. Ele olha para o coração. E o resultado? Todas as gerações me chamarão bem-aventurada. De novo, ela não se gaba, ela reconhece que isso é fruto da graça. Versículo 49. Porque me fez grandes coisas o poderoso, e santo é o seu nome. Ela muda o foco de si para Deus. O poderoso Dinatos, em grego, é uma maneira de falar da onipotência de Deus. Ele é quem faz grandes coisas, e a maior delas, no contexto aqui, é a encarnação do Verbo. O nome dele é santo, separado, puro, perfeito. Maria reconhece que tudo isso é graça, não mérito. Versículo 50. E a sua misericórdia é de geração em geração sobre os que o temem. Aqui vem um traço da teologia bíblica, a misericórdia como atributo contínuo de Deus. Ela não é um impulso, é uma aliança. O texto conecta o temor do Senhor, que é o início da sabedoria, com a experiência da misericórdia. Isso remete à aliança feita com Israel. Maria está dizendo, esse Deus que está fazendo algo em mim, já vem fazendo em muitas gerações antes de mim. E olha, o termo misericórdia no hebraico que está por trás disso tudo é ezed, amor leal, firme, constante. Um amor que não desiste. Versículo 51. Com o seu braço agiu valorosamente, dissipou os soberbos no pensamento de seus corações. O braço de Deus aqui é símbolo da ação, da força do poder. Quando a Bíblia fala do braço do Senhor, ela está dizendo, Deus entrou em ação. E olha contra quem ele age, os soberbos. Não é nem pela boca deles, mas pelo pensamento do coração. Ou seja, Deus vê o orgulho que ninguém vê, aquele orgulho secreto, disfarçado, escondido atrás de fala mansa. E ele derruba isso.
Versículo 52. Depois dos tronos os poderosos e elevou os humildes. Isso aqui é revolução espiritual e social. Deus bagunça a ordem dos homens. Ele tira rei do trono e põe mendigo para governar com ele. Ele reescreve histórias. Isso já tinha acontecido com Davi, com José do Egito e agora com Maria. Isso é escatológico, é soteriológico, é profético. Deus mostra que o reino dele não funciona na base da lógica do mundo. Versículo 53. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. O contraste aqui é forte. Deus alimenta os famintos, e não só no estômago, mas na alma. Gente que tinha fome de justiça, de paz, de Deus. Já os ricos que achavam que não precisavam de nada, saem com as mãos abanando. Isso é cumprimento do que os profetas disseram. Lembra de Amós? Ele denunciava os ricos que pisavam os pobres. Maria agora canta que Deus já está virando o jogo. Versículo 54. Auxiliou a Israel, seu servo, recordando-se da sua misericórdia. Auxiliou aqui pode ser entendido como tomou pela mão, sustentou. Deus não se esqueceu de Israel. Mesmo depois de séculos de silêncio profético, ele se lembrou. Não porque Israel merecia, mas por causa da misericórdia. De novo, Ezed, a aliança de amor. Isso mostra que o nascimento de Jesus não é um evento isolado. É cumprimento de promessa. Deus é fiel ao que disse a Abraão. Versículo 55. Como falou a nossos pais, para com Abraão e a sua descendência, para sempre. Maria está ancorando tudo na aliança abraâmica. Lembra de Gênesis capítulo 12, versículo 3? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ela entende que está participando da concretização dessa promessa. A vinda do Messias não é novidade, é cumprimento. Isso aqui é teologia da promessa. É soberania divina costurando a história com precisão. Versículo 56. E Maria ficou com ela cerca de 3 meses, e depois voltou para sua casa. Depois do cântico, do mover, do transbordar, silêncio. Maria fica mais um tempo com Isabel, provavelmente até o nascimento de João, e depois volta para casa. A vida continua. E esse é um ensinamento lindo. Momentos de glória, de revelação, de adoração intensa, não substituem a rotina. Deus também age na volta para casa, no cotidiano, no silêncio. Agora respira fundo comigo. Isso aqui é profundo, né? Imagina o quanto aquela menina carregava no coração. Não só um bebê, mas um chamado, uma missão, um milagre. E a forma como ela expressa tudo isso, com gratidão, com reverência, com memória, revela que quem conhece Deus de verdade aprende a cantar mesmo nos vales. Aprende a profetizar mesmo quando o mundo duvida. E olha, isso também fala com a gente hoje. Porque esse Deus que exalta o humilde, que sacia o faminto, que visita o interior, que cumpre promessas antigas, ele ainda é o mesmo. Ele ainda levanta gente improvável para fazer história. Ele ainda olha para a simplicidade e faz dela um trono. Então, se hoje tua alma estiver apertada, lembra de Maria. Talvez você não veja ainda o fruto do que Deus está gerando, mas confia. Louva antes mesmo do milagre nascer. Porque quem engrandece a Deus no secreto acaba sendo usado por ele no plano eterno. Vamos continuar nossa caminhada pelo Evangelho segundo escreveu Lucas, agora do versículo 57 ao 66. E olha, segura firme, porque o que acontece aqui é mais do que o nascimento de um bebê. É o nascimento de um plano eterno que Deus vinha abordando ponto por ponto desde os tempos de Abraão. Cada detalhe aqui tem profundidade, tem símbolo, tem teologia viva. Versículo 57. Completou-se o tempo de Isabel dar à luz, e teve um filho. Aqui já começa com o cumprimento. Completou-se o tempo. Não é só uma marca cronológica, é o Kairos, o tempo de Deus, que encaixa perfeitamente no cronos humano. Isabel, aquela que era chamada de estéril, velha demais para gerar, agora vê o milagre se materializando. E veja, Deus não adiantou e nem atrasou. O tempo se completou. Tem coisa mais bela do que perceber que Deus tem seu próprio relógio? E quando chega a hora, nada segura. Ela deu à luz. Simples assim. O milagre nasceu. Versículo 58. Ouviram os seus vizinhos e parentes que o Senhor usara de grande misericórdia para com ela e participaram do seu regozijo. Agora a notícia se espalha. Os vizinhos e os parentes ficam sabendo, e repara, o foco da alegria deles não é só o nascimento da criança, mas o fato de que o Senhor teve misericórdia. Eles reconhecem que não foi obra do acaso, não foi só um casal de velhinhos teimosos que tentaram de novo. Foi Deus. E essa misericórdia aqui é a Ezed do Antigo Testamento, a graça leal, o amor constante. E veja só a consequência, eles participaram do regozijo.
A alegria de Isabel se torna comunhão. É como se aquele milagre transbordasse para os outros. Isso ensina que bênçãos verdadeiras não geram inveja, mas partilha. Versículo 59. E aconteceu que ao 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. Agora entra a tradição. O 8º dia era sagrado na cultura judaica. Desde Gênesis capítulo 17, com Abraão, Deus ordenou que todos os meninos fossem circuncidados no 8º dia, como sinal da aliança. Então, ao fazerem isso com João, os pais estão dizendo: esse menino pertence à aliança. Mas olha só que detalhe curioso. Os vizinhos e parentes queriam dar o nome de Zacarias. Era tradição também dar o nome do pai ou de um ancestral respeitado. Fazia sentido, culturalmente falando. Mas Deus já tinha um plano diferente. Versículo 60. Respondendo, porém, sua mãe disse: de maneira nenhuma, mas será chamado João. Aqui, Isabel interrompe a tradição com coragem. Ela se posiciona. De maneira nenhuma. Em outras palavras, não vai ser do jeito que vocês acham. O nome dele é João. E olha que forte, ela não escolheu o nome, ela recebeu. Lá no capítulo 1, versículo 13, o anjo já tinha deixado claro que o nome seria João. Em grego, Ioannes. E em hebraico, Yochanan, que significa Deus é gracioso. Então, o nome já era parte da identidade profética do menino. Não era só um rótulo, era destino. E Isabel, cheia do Espírito, se alinha com o que Deus disse, mesmo que isso vá contra o senso comum. Versículo 61. Disseram-lhe: ninguém há na tua parentela que se chame por esse nome. A pressão social vem com tudo. Eles questionam: mas não tem ninguém na tua família com esse nome, mulher? É como se dissessem: você vai mesmo quebrar a tradição assim, do nada? Aqui a gente vê uma tensão entre o costume humano e a vontade divina. Quantas vezes Deus nos chama para fazer algo que não se encaixa no que é esperado, hein? Eles queriam preservar o costume familiar, mas Deus estava estabelecendo algo novo. Versículo 62. E perguntaram por acenos ao pai como queria que lhe chamassem. Como Zacarias ainda estava mudo, eles tentam confirmar com ele. Era o costume patriarcal. O pai tinha a palavra final no nome da criança. Lembra que ele ficou mudo quando duvidou da promessa do anjo? Pois é, desde o versículo 20, ele estava sem voz, vivendo um silêncio que, ao mesmo tempo, era disciplina e preparação. E agora chega o momento da escolha. Será que ele vai se alinhar com Isabel? Será que ele vai confirmar o plano divino? Versículo 63. Então, pedindo ele uma tabuinha de escrever, escreveu dizendo: o seu nome é João. E todos se admiraram. Olha que coisa linda. Zacarias, sem dizer uma palavra, escreve com firmeza: o seu nome é João. Não será. É. Ele concorda com o que Deus já tinha determinado. E aqui acontece um ponto de virada. Porque o silêncio de Zacarias não era só físico, era simbólico. Representava o tempo em que a voz profética tinha se calado em Israel, desde Malaquias. Agora, ao confirmar o nome do menino, que seria o precursor do Messias, Zacarias está profetizando com o gesto. E todos se admiram. Porque ali eles percebem que não era só um parto comum. Estavam diante de algo sobrenatural. Versículo 64. Imediatamente a sua boca se abriu e a sua língua se soltou e falava louvando a Deus. O silêncio acabou. Quando Zacarias se alinha à vontade de Deus, sua voz volta. Isso aqui é pedagógico demais. Porque quantas vezes ficamos em silêncio espiritual por resistir à palavra? Mas quando obedecemos, quando concordamos com o que Deus falou, mesmo sem entender tudo, a nossa boca se enche de louvor. E repara que a primeira coisa que ele faz não é reclamar pelo tempo em que ficou mudo, nem pedir explicações. Ele louva. Ele reconhece a misericórdia de Deus. Isso é coração quebrantado. Versículo 65. Veio temor sobre todos os seus vizinhos, e em todas as montanhas da Judéia foram divulgadas todas essas coisas. A coisa começou a se espalhar. O temor aqui não é medo, é reverência. É aquele calafrio santo que a gente sente quando percebe que Deus está agindo. Os vizinhos viram o milagre, ouviram a profecia, testemunharam o sobrenatural e saíram contando. E não foi só na vila, não. O texto diz: todas as montanhas da Judéia. Isso mostra o impacto. Um milagre silencioso, doméstico, entre uma senhora e um sacerdote velho, repercute por uma região inteira. Sabe por quê? Porque quando Deus entra numa casa, toda a geografia ao redor é tocada. Versículo 66. E todos os que ouviam os guardavam em seus corações, dizendo: quem será, pois, este menino? E a mão do Senhor estava com ele.
Esse versículo encerra o trecho com um suspense santo. As pessoas ouviam e guardavam no coração. Isso é mais do que curiosidade, é expectativa espiritual. E eles perguntavam: quem será esse menino? Eles perceberam que ali havia mais do que aparência. Havia um destino, havia a mão do Senhor. Essa expressão, a mão do Senhor estava com ele, é uma marca da presença divina ativa. Lembra de Neemias? Lembra de Elias? Quando a mão do Senhor está, as coisas mudam de direção. E João ia crescer com esse peso e essa promessa. Mas isso fica para depois. Vamos parar um minutinho aqui, só para respirar. Imagina a cena. Uma casa de idosos transformada em palco de milagre. Uma mulher antes desprezada, agora celebrada. Um homem que não podia falar, agora profetiza. Um bebê que nem falou ainda, mas já mexeu com o coração de toda uma região. É o reino de Deus começando a pulsar na terra, não com espetáculos de Roma, mas com milagres nos bastidores. O nascimento de João é o anúncio de que a profecia voltou a ecoar em Israel. É como se depois de séculos de silêncio, Deus dissesse: estou aqui e estou agindo. E repara só, toda essa história foi regada com fé, coragem, obediência e humildade. Foi nesse solo que Deus plantou a semente do novo tempo. Mas e o que virá quando Zacarias abrir a boca pela primeira vez em público depois de tudo isso? Agora repara bem no que começa a acontecer em Lucas capítulo 1, versículo 67. A cena muda. O foco agora sai de Maria e seu cântico, que ecoou como uma revolução no ventre, e se volta para Zacarias, aquele mesmo sacerdote que ficou mudo por não crer. E olha que interessante, é justamente esse silêncio forçado que prepara ele para falar algo tão poderoso. Silêncio que gerou maturidade. A voz que volta agora é cheia do Espírito Santo. Não é qualquer fala, é profecia. Zacarias, pai de João, ficou cheio do Espírito Santo e profetizou. Pronto. Isso já abre a porta para um cântico que não é só de pai emocionado, é palavra inspirada, carregada de esperança escatológica, teologia densa e memórias vivas de promessas antigas. E não é pouca coisa. Aquele homem, já idoso, sacerdote do templo, depois de 9 meses de silêncio, vai nos ensinar agora o que é ter visão do alto. Logo no versículo 68 ele diz: Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Zacarias não começa falando do filho que acabou de nascer, o tal João. Não. Ele começa exaltando a Deus por uma visita, mas não é uma visita qualquer, daquelas formais de cumprimento. A palavra no original grego aqui, para visitou, é peskepsato, que tem a ver com cuidar, intervir, aparecer para trazer mudança. Ou seja, Deus não ficou de longe. Ele veio ver com os próprios olhos, ele se envolveu. E mais, ele redimiu o seu povo. Redimir aqui está no passado como se já tivesse acontecido, mesmo que no tempo histórico Jesus ainda vai nascer. Isso é típico da profecia bíblica. O futuro é tão garantido, tão certo, que o profeta já fala como consumado. É como se o Espírito já estivesse dizendo: tá feito. O verbo litrosin remete à compra de um escravo para libertá-lo. Deus vem, paga o preço e tira o povo da prisão. A memória aqui remete ao êxodo, a saída do Egito. Zacarias está dizendo: vai acontecer de novo, um novo êxodo, mas agora mais profundo, espiritual, eterno. Agora olha o versículo 69. E nos suscitou plena salvação na casa de Davi, seu servo. Aqui o foco muda, da visita de Deus à concretização dessa visita em forma de salvação. E veja, essa salvação brota da casa de Davi, ou seja, do Messias prometido. Zacarias reconhece que a promessa feita há séculos, lá em 2 Samuel capítulo 7, versículo 12 ao 16, sobre um descendente de Davi que reinaria para sempre, está sendo cumprida ali. João não é o Messias, mas é a voz que abre o caminho para o rei. E Zacarias já aponta para o trono eterno. Aí vem o versículo 70. Como falou pelos seus santos profetas desde os tempos antigos. Zacarias está dizendo: isso aqui não é algo novo, não é surpresa, Deus vem falando isso faz tempo. E olha, não foram poucos os profetas que disseram isso. Isaías, Jeremias, Ezequiel, Miqueias, todos cantaram essa esperança. Zacarias está conectando o presente com o passado e mostrando que o fio da fidelidade de Deus nunca se rompeu. Promessa feita é promessa cumprida. Pode demorar, pode passar gerações, mas Deus não falha. E aí no versículo 71 ele completa: para nos livrar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam. Aqui a coisa pega um tom mais político também. Israel vivia debaixo do jugo de Roma. Mas o que Zacarias está vendo vai além da política. Esse livramento é contra os inimigos espirituais, os sistemas que oprimem, os poderes da maldade.
E é bom lembrar, essa libertação não vai vir com espada, mas com cruz. E isso já muda tudo. Jesus vai conquistar vencendo pela entrega e não pelo domínio. No versículo 72 ele diz: assim exerce a sua misericórdia com nossos pais e se lembra da sua santa aliança. Misericórdia. Palavra linda. No hebraico seria chesed, aquela misericórdia fiel, constante, obstinada. Deus não é volúvel. Ele se lembra. E esse lembrar de Deus não é tipo, tinha esquecido. É ação baseada numa aliança. Ele se move por causa do que prometeu. E essa aliança é santa, ou seja, separada, pura, inviolável. Isso aponta para o pacto com Abraão. E aí o versículo 73 confirma, do juramento que fez ao nosso pai Abraão. Aqui Zacarias puxa lá de trás, de Gênesis capítulo 12, Gênesis capítulo 15, Gênesis capítulo 22. A promessa de abençoar todas as famílias da terra através da descendência de Abraão agora se cumpre. E isso aqui é chave para entender o Novo Testamento inteiro. Não é uma nova religião surgindo, mas a continuidade fiel da história de Israel agora sendo cumprida em plenitude em Cristo. No versículo 74, ele diz: conceder-nos que, livres das mãos dos inimigos, o adorássemos sem temor. Repara, o objetivo final da libertação é adoração. Deus liberta para ser adorado. É como no Êxodo: deixe o meu povo ir para que me adore. E aqui entra uma lição profunda. Adorar é liberdade, e ser livre é adorar. Qualquer sistema que rouba isso, seja político, religioso ou pessoal, é um Egito moderno, e Deus sempre vem para libertar. E o versículo 75 completa a ideia: em santidade e justiça diante dele todos os nossos dias. Zacarias aponta que essa adoração não é só cultual, mas ética. Santidade e justiça não são roupas de cerimônia, são estilo de vida. E o detalhe é diante dele, não é fachada, é intimidade. É viver todos os dias como quem vive debaixo do olhar de Deus. Isso muda tudo. Agora só então Zacarias vira os olhos para o bebê nos seus braços e fala diretamente com ele no versículo 76. E tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, pois irás adiante do Senhor para preparar os seus caminhos. Aqui é emocionante. Ele finalmente menciona João e o chama de profeta do Altíssimo, expressão que ecoa os profetas antigos, mas também tem peso messiânico. João seria aquele que vai à frente, abrindo estrada no deserto da alma humana. É o cumprimento direto de Isaías capítulo 40, versículo 3. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. E no versículo 77, para dar ao seu povo conhecimento da salvação no perdão dos seus pecados. Repara, o papel de João não era só chamar o povo para o arrependimento, mas mostrar o caminho da salvação. E essa salvação tem um conteúdo: perdão de pecados. Essa é a raiz de tudo. A maior escravidão é o pecado, e o maior livramento é o perdão. João apontaria para Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí vem o versículo 78, que é pura poesia. Graças à profunda misericórdia de nosso Deus, pela qual o sol nascente nos visitará das alturas. Esse versículo é uma pintura. Zacarias chama o Messias de sol nascente, ou como diz outras versões, o astro das alturas. Aqui, o termo em grego é Anatoli Excepsus. É uma imagem de luz que rompe a escuridão, como um nascer do sol depois de uma longa noite. Isso liga com Malaquias capítulo 4, versículo 2, onde se fala que o sol da justiça se levantará, trazendo salvação nas suas asas. Essa imagem poderosa aponta direto para Cristo, luz que rompe as trevas, justiça que cura, esperança que nasce com o dia. E então, o versículo 79 conclui esse trecho com uma promessa de impacto: para brilhar sobre os que estão nas trevas e na sombra da morte e guiar os nossos pés no caminho da paz. A escuridão aqui é mais que ausência de luz. É existência sem sentido, separação de Deus, desespero. A sombra da morte lembra Salmos 23, verso 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. E o que esse sol faz? Guia os pés, dá direção. E que direção é essa? Caminho de paz. No hebraico, shalom, que é paz completa, reconciliação com Deus, com o próximo e consigo mesmo. E o trecho se encerra com o versículo 80. O menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos até o dia em que se apresentou publicamente a Israel. João não foi treinado no templo, como seu pai. Foi no deserto. Isso aqui é muito simbólico. O deserto na Bíblia é lugar de formação, de escuta, de dependência.
Ali, longe da poluição religiosa, política e social, João é moldado. Ele cresce em espírito, ou seja, não só fisicamente, mas em sensibilidade, profundidade, discernimento. E ele espera o tempo certo. Ele não aparece antes da hora, ele espera ser chamado. E quando chega o momento, ele vai. Simples assim. Respira fundo agora. Porque esse cântico de Zacarias é uma das maiores preciosidades proféticas do Novo Testamento. Ele conecta tudo: Abraão, Davi, os profetas, o Messias e a missão de João. É teologia cantada, esperança encarnada, fidelidade celebrada. E isso não é só história antiga. É convite atual. Viver como quem sabe que Deus visitou, que há perdão, luz e paz, e que nosso papel é apontar o caminho para o sol da justiça. Isso aqui é para a gente viver com os olhos abertos e o coração ardendo. Porque o deserto ainda prepara vozes. E o Messias ainda nasce nos corações que esperam. Silêncio. Isso é profundo, né? Imagina o que Zacarias sentiu ao segurar aquele bebê e perceber que a história estava mudando ali, no seu colo. Hoje, no Bíblia Comentada, falamos sobre um dos momentos mais sublimes e cheios de revelação do Evangelho, segundo escreveu Lucas, do versículo 46 ao versículo 80 do capítulo 1. E o que vimos foi mais do que uma sequência de versos. Foi um espetáculo da graça de Deus, um cântico de esperança rompendo o silêncio de séculos. Começamos com Maria, uma jovem de Nazaré, simples, escondida aos olhos do mundo, mas conhecida nos céus. O que saiu de seus lábios não foi só um cântico, foi um terremoto espiritual. Ela exalta o Deus que derruba tronos e exalta os humildes, que farta os famintos e despede os ricos de mãos vazias. Um Deus que rompe padrões, que visita o escondido e transforma o improvável no centro do plano eterno. E logo em seguida, quando o menino João nasce, a voz de Zacarias, que antes duvidou, volta, mas agora cheia do Espírito. Aquele que ficou mudo agora anuncia, com a força de quem ficou gestando fé no silêncio, que Deus visitou o seu povo. Ele canta a fidelidade de um Deus que não se esquece de promessas antigas, que lembra da aliança com Abraão, que levanta a salvação da casa de Davi e que conduz a história com mão firme e coração cheio de misericórdia. Zacarias, com os olhos de quem viu o invisível, fala da luz que viria para brilhar na escuridão, do perdão que viria como resposta ao caos do pecado e do menino que cresceria no deserto como um sinal vivo da preparação do caminho para o Senhor. Esses versos juntos são como um portal. Eles nos levam do Antigo Testamento para o Novo, do silêncio de 400 anos para a canção do Espírito. Eles nos fazem lembrar que o Natal não começa na manjedoura, mas na alma rendida. Que a salvação não começa no Calvário, mas no sim de uma jovem e no cântico de um velho. E talvez o mais bonito de tudo, o Deus que visitou Maria e Zacarias é o mesmo que nos visita hoje, que se revela nas madrugadas silenciosas, nos desertos da alma, nos cânticos que brotam mesmo quando tudo parece incerto. Então que a nossa alma também engrandeça o Senhor. Que a gente não deixe passar batido o que Ele tem feito, que o nosso coração vibre com a mesma fé de Maria, com a mesma confiança de Isabel, com o mesmo louvor de Zacarias. Porque o Deus que cumpre promessas ainda age e merece ser exaltado com tudo o que temos e somos. E que a gente aprenda, como Maria e Zacarias, a responder com fé, mesmo quando não faz sentido. Quando Deus visita, tudo muda. E muda para sempre. Nos encontramos no próximo episódio. E até lá, que a luz do sol nascente continue iluminando seus passos no caminho da paz. Texto e produção Douglas Vieira. Música por 50sounds.com. Faixa For a Reason. Voz por ChatGPT 4.0. Tipo Ember. Bibliografia. Comentários expositivos Hernandes Dias Lopes, editora Agnos. Comentário bíblico Matthew Henry, editora CPAD. Antigo e Novo Testamento interpretado versículo por versículo Russell Norman Champlin, editora Agnos. Charles Spurgeon, Os Tesouros de Davi, editora CPAD. Obrigado por ouvir o Bíblia Comentada. De segunda a sexta, capítulos da Santa Palavra, aos sábados, mensagens ao coração e aos domingos, a poesia dos Salmos. Porque não basta ouvir, é preciso entender. Inscreva-se em nosso perfil nas principais plataformas de streaming e permita que esta palavra edifique sua vida. Deus abençoe você. Até amanhã. Bíblia Comentada. Melhor que ouvir é entender.